Déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno que tem merecido maior atenção. Conhecida como uma das síndromes mentais mais estudadas da infância, sabe-se hoje que, em muitos casos, o problema continua na vida adulta. Vamos conhecer um pouco mais sobre os sintomas e como é possível tratar esse distúrbio e melhorar o desempenho e a qualidade de vida em todas as idades. É na infância que a doença se manifesta. Estima-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ocorra entre 3 e 6% de crianças em idade escolar. O DDA, então, ele está presente desde cedo, mas você só observa que realmente tem algo errado quando a criança entra na escola, que é mais ou menos por volta dos 7 anos, 7, 8 anos. Aí você percebe que aquela criança é nitidamente diferente das outras crianças ao seu redor. Toda criança faz bagunça, trepa em muro, é um pouco inquieta, gosta de correr. Só que algumas crianças, elas são diferentes. Elas fazem isso, só que elas fazem isso muito mais do que as outras e de forma a comprometer o seu dia a dia na escola. Essa síndrome tem algumas características bem específicas. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um quadro que cursa basicamente com uma alteração na atenção. A criança apresenta uma inquietação muito grande e uma impulsividade muito grande. Então, são 3 características básicas, que é desatenção, inquietação e impulsividade. Uma boa parte das pessoas que são afetadas tem só déficit de atenção, ou predominantemente déficit de atenção. Uma outra parte tem predominantemente hiperatividade. E há um grupo que tem, o terceiro grupo que tem, vamos dizer, as duas coisas combinadas, né? O que a gente chama de um déficit de atenção misto. Até pouco tempo, acreditava-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade melhorava ou desaparecia como por encanto, à medida em que a criança crescia e tornava-se adulta, o que, na realidade, é um grande equívoco. Hoje em dia se sabe, por exemplo, com estudos realizados também nos Estados Unidos, que em torno de 70% das crianças, 70% a 80% das crianças que foram diagnosticadas entre 7 a 9 anos como portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mantêm o diagnóstico quando reavaliadas ao redor de 14 e 15 anos. Quando tu reavalia estas crianças entre os 20 e 30 anos, já na idade adulta, a taxa de retenção do diagnóstico é em torno de 50%. No caso dos adultos, como é uma doença que até algum tempo atrás se achava que não existia no adulto, as pessoas não têm a noção de que os sintomas que elas apresentam, os comportamentos que elas apresentam são decorrentes de uma doença. Então a pessoa é considerada distraída, avoada, vive no mundo da lua, às vezes chega a ser até meio engraçado pelo tipo de esquecimento, pelas confusões que a pessoa provoca, mas isso sempre é atribuído a um jeito da pessoa e não a um quadro psiquiátrico. Então, o alerta, na verdade, é a pessoa reconhecer esses comportamentos como sintomas de uma doença que é tratável, né? Esse é o ponto essencial. E eu tenho essa característica, esse conhecimento, a conscientização de ser portador dessas características, ela tem o quê? 60 dias. Em 60 dias eu posso afirmar, a minha vida mudou. Identificar os sintomas da doença e buscar diagnóstico e tratamento adequado é fundamental para evitar sofrimentos e prejuízos à vida da pessoa, tanto no âmbito social quanto no econômico, em todas as fases da vida. Olha, quando não tratado o transtorno de atenção e hiperatividade, ele pode causar prejuízo tanto no rendimento escolar, ou seja, não é muito infrequente, aliás, é muito frequente as mães chegarem e falar assim: doutor, já não aguento mais, já é a 4ª escola que esse meu filho está estudando. E sem falar nas repetências, porque às vezes eles até mudam de escola na tentativa de que o filho não seja reprovado, mas como ele não consegue prestar atenção, não consegue ficar quieto na sala de aula, ele não consegue aprender. O impacto da doença na vida do adulto também pode ser grande e, inclusive, extrapolar a atividade profissional. Existem repercussões também em nível conjugal, familiar, muitas vezes em função da hiperatividade e da própria impulsividade da pessoa, que são rupturas, desquites, separações, brigas pela impulsividade. Depois que a pessoa
teve o ato impulsivo, muitas vezes ela percebe e se arrepende, mas muitas vezes isso já é tarde demais. Então, o prejuízo em nível pessoal, familiar e profissional é sempre bastante grande. Para ficar mais claro, vamos conhecer melhor as características de cada um dos fatores que compõem os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a começar pela desatenção. São crianças que têm dificuldade de prestar atenção a detalhe ou erram por descuido nas atividades em casa ou nas atividades na escola. Por exemplo, tem uma conta de somar, outra conta de somar e uma de diminuir num exercício. Com frequência elas fazem a de diminuir como se fossem de somar, porque não prestaram atenção que trocou a operação matemática. Tem um enunciado, assinale a alternativa que não é verdadeira. Com frequência elas não leem o não e já marcam a primeira alternativa correta. A mãe pede, fulano, cuida o leite para ele não derramar. Eles descuidem, o leite derramam. Mais alguns sinais de desatenção. Perde a atenção e se distrai por qualquer coisa, um ruído ou alguém que passa na janela. Desorganização. Começam uma atividade de forma desorganizada e costumam interromper sem concluí-la para iniciar outra. Perda de objetos. Com frequência perdem livro, caderno, lápis. Esquecimento. Ao se deparar com 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo, em geral, acaba se esquecendo de uma delas ou da sequência dos afazeres. Agora vamos ver alguns sinais de hiperatividade ou inquietação e impulsividade. A inquietação é um quadro mais fácil de se ver, porque é um quadro que a maioria das mães ou qualquer reunião escolar ou em brinquedos vê uma criança hiperativa, todo mundo fala, esse menino é encapetado, ou esse menino é endiabrado, é o termo que as mães usam, ou então é menino que não tem educação, né? Que ele não para quieto, numa festinha ele corre o tempo todo, sobe em locais que não deve, coloca às vezes a vida em risco, atravessa a rua, por exemplo, sem olhar para os lados, impulsivamente. É muito difícil separar inquietação da impulsividade. Mais alguns sinais. Fala muito, a ponto de perturbar o grupo. Não consegue esperar a vez na fila ou no jogo. Interrompe uma pessoa, responde sem ouvir a pergunta por inteiro. Tem baixa tolerância à frustração. Não suporta uma resposta negativa e pode ter crises de agressividade e irritabilidade. Então, o que deve chamar a atenção dos pais, ou o que eu acho que os pais devem ficar atentos, é quando eles perceberem que o filho dele é muito mais desatento, ou muito mais inquieto ou impulsivo em comparação com outros filhos ou com outras crianças na mesma faixa etária. Então, nesse momento, isso é um sinal de alerta, eles devem procurar ajuda ou orientação, porque o quadro de transtorno de atenção e hiperatividade causa prejuízos muito grandes à autoestima da criança, ao rendimento escolar, aprendizado e à sociedade, porque, assim, na maioria das vezes, ele acaba sendo rejeitado. É comum, no entanto, por desinformação, que se façam julgamentos errôneos da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes, os pais chegam até nós, no programa de diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, na universidade ou mesmo no consultório, já com rótulos a respeito da criança. Não, o fulano é preguiçoso, o fulano é malcriado, ele não se esforça o suficiente. Então, o que acontece é um não reconhecimento a respeito da doença, existe um baixo conhecimento a respeito de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e uma confusão como se isso estivesse associado a algumas coisas morais ou de falta de empenho. Dentro de casa, a gente percebe isso e a gente passou a ter um pouco mais de paciência com ele. O que acontecia? Qualquer coisa a gente brigava, gritava, colocava ele de castigo. Hoje a gente já não é mais assim, a gente tem mais paciência com ele, conversa com ele, explica o porquê ele tem que naquele momento ter uma certa atitude no lugar. Às vezes a gente vai sair, ele em restaurante, quer dizer, acaba correndo, atrapalhando as pessoas. Então a gente conversa com ele, vai tendo mais paciência. E a gente só teve mais paciência também depois que a gente descobriu esse problema, que antes a gente gritava, brigava, achava que ele tinha, que era uma má educação da parte dele. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é desatenta, inquieta e impulsiva por capricho ou simplesmente porque quer.